Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a murta de cheiro, que é uma espécie exótica, né, muito utilizada aqui no Brasil para fins de ornamentação e também de formação de cerca viva, né? Ela é uma espécie que existe, tem bastante demanda, tem bastante procura aqui pra gente. Então hoje a gente decidiu fazer esse vídeo para ensinar vocês como que é o processo de germinação das sementes, formação das mudas, né? E ensinar também como que é o processo de cálculo aí, quantas mudas a gente precisa usar por metro, quantas sementes a gente precisa utilizar e qual é a altura ideal, né? O momento ideal a gente está fazendo a poda aí da nossa cerca viva, tá legal? Então vem comigo que hoje a gente vai ensinar tudo isso aí para vocês, vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Essas aqui são as sementes de murta de cheiro, né? Que eu separei aqui para estar demonstrando para vocês. Inicialmente, para tirar a dúvida aí de algumas pessoas, né, que já perguntaram para a gente, o que acontece com a semente da murta, tá? Algumas árvores aí mais novas, né? Dão frutos aí um pouco menores, eles costumam dar aí uma semente por fruto, né? E esse fruto geralmente ele é redondinho, tá? Não sei se vai pegar aqui para vocês na câmera, se vai ficar visível, mas ele é um fruto arredondado, aí, bastante semelhante aí com a semente da laranja, né? Que também faz parte aí da família das rutáceas, né? Já as árvores mais velhas, né, com frutos aí mais desenvolvidos, o que costuma acontecer? Elas costumam dar um fruto com 2 ou 3 sementes dentro, tá? Isso também é comum de acontecer com pitanga, né, com jabuticaba e com outras árvores, né? E aí quando é feito o processo de despolpa desses frutos, né, tá vendo esse daqui, ó? Ele veio de um fruto único, né? Vou separar aqui para a gente ver, ó. E aí veio com 2 sementes, tá? E aí essa semente ela vai ter um dos lados achatada, tá legal? Isso não significa que essa semente aqui ela esteja quebrada ou que ela tenha sido cortada ao meio, tá legal? Quando a semente de murta ela é quebrada ou cortada ao meio, né, durante o processo aí de despolpa, ela é verde por dentro, né? Ela rompe essa pelinha branca, né, que ela tem aqui na superfície da semente, e o interior, né, o embrião dela é todo verde por dentro. Nesse caso aqui já não germina mais, né, uma semente danificada, tá legal? Mas essa semente aqui com um dos lados achatados, né? O pessoal costuma falar em meia semente, mas não é. Ela é uma semente inteira, né? Apenas aí com um formato diferente, porque veio de um fruto único, tá legal? Essas sementes germinam normalmente, inclusive a gente vai mostrar aí para vocês hoje, tá legal? A gente pode ter esses dois tipos de semente, né? A semente que é arredondada e a semente que tem aí um lado achatado, tá legal? Mas para tirar a dúvida aí de alguns dos nossos inscritos, tá legal? Esse daqui é o pacote nosso com as 1.500 sementes de murta, né? Que nós fazemos sempre o teste aí de germinação de todos os lotes de sementes que a gente vende, né? E aqui eu já separei, né? Tirando essas sementes aqui um pouco de lado, eu separei algumas das sementes já na água, né? Então, tendo aí as sementes de murta, o ideal é a gente deixar as sementes em água, né, de um dia para o outro, aí 12 horas ou 24 horas, para ela estar fazendo o processo de imbibição, que a gente chama, né? Ela vai umedecer, ela vai absorver água antes da gente estar fazendo o plantio, tá legal? O recipiente, né, de plantio mais adequado aí que a gente recomenda é sempre o uso da sementeira, né? Principalmente nesses casos quando a gente vai fazer várias mudas iguais aí de uma mesma espécie, né? Também pode se utilizar o tubete, né, para a produção de mudas, tá? Nesse caso aqui é o tubete de 110 centímetros cúbicos. O saquinho para mudas, né, o tradicional saquinho, né, quando a gente compra mudas aí em casa de jardinagem, né, de produtos aí de flora. O mais recomendado mesmo é a sementeira, né, devido à praticidade, né, às vezes a quantidade de terra, né, ou o tempo que a gente perde, por exemplo, para encher um saquinho de mudas, ou 2 saquinhos de mudas, a gente consegue encher aí uma sementeira inteira, né? Então é muito mais prático, inclusive na hora da gente fazer o plantio das mudas no campo, né? É mais fácil, né? Essa bandeja aqui, por exemplo, tem 64 células, né? Então fica muito mais fácil da gente levar aí 64 mudas na hora de estar fazendo o plantio no local definitivo, tá legal?
Já quanto ao substrato, né, que a gente utiliza, o mais recomendado, né, e mais utilizado também é esse substrato aqui, que a gente chama aí de substrato florestal. Ele é um substrato próprio, né, para a produção de mudas, porém ele muitas vezes não é muito fácil aí da gente encontrar. Então você também pode estar fazendo esse substrato aí na sua casa, né? Ele é composto, né, por 30% de terra vegetal, que ele é um substrato base, né? 30% de humus de minhoca, que ele vai entrar aí como um adubo, né, como um enriquecedor desse solo. 30% do pó de casca de pinos ou do pó de fibra de coco, pode ser os dois, pode ser qualquer um dos dois. A serventia dele vai ser justamente para deixar esse substrato mais fofo, mais leve, mais airado, né, para facilitar o desenvolvimento de raízes, para facilitar a germinação, né, e a emergência aí das mudas, tá? E também 10, 15% aí de vermiculita, né, que são essas bolinhas brancas aí que vocês estão vendo aí na imagem, que ela serve justamente para reter um pouco mais de umidade nesse substrato, tá? Então ele fica dessa forma, né, um substrato leve, um substrato rico, né, bem escuro, bem apropriado aí, bem indicado aí para a gente estar fazendo a formação de mudas, né, e o plantio das mudas, tá legal? Se vocês não conseguirem, né, na região de vocês aí esse substrato ou os componentes, né, para estar fazendo esse substrato, né, como o pó de casca de coco ou pó de casca de pinos, a gente também pode estar utilizando aí uma mistura, né, de 60, 70% mais ou menos de terra vegetal e 30, 40% de areia de construção, tá? Não fica igual, não é a mesma coisa, você não vai ter o mesmo resultado, né? Mas seria uma alternativa assim mais próxima, né, que a gente poderia indicar, tá legal? Muitas pessoas utilizam às vezes esterco, tá? Esterco não é recomendado para a gente utilizar quando a gente vai trabalhar com germinação de sementes, porque o esterco ele é muito ácido e ele também é uma fonte aí de patógenos, né? Então ele pode estar levando aí para o seu canteiro vermes, fungos, né? E aí pode estar favorecendo, né, o apodrecimento aí das suas sementes, tá? A terra vermelha, né, que muita gente também utiliza, né, a terra de barranco, a gente só utiliza ela quando a gente vai plantar no saquinho, né? Porque o saquinho ele é mole, ele não tem estrutura. Então se a gente colocar só terra vegetal, só humus de minhoca, né, ou o substrato florestal dentro do saquinho, vocês vão ver que ele não vai parar em pé. O saquinho ele cai, né? E aí ele vai quebrar suas mudas ou quebrar as raízes, né? Então a terra vermelha no saquinho serve justamente, né, porque ela é argilosa, né, ela fica compactada e ela deixa ali, né, o formato ali do torrão do saquinho para justamente que ele fique em pé. Se a gente for utilizar o tubete ou então a sementeira, né, a gente não utiliza terra vermelha, a gente vai utilizar apenas esse substrato aqui, tá legal? Bom, aqui como a gente vai fazer apenas um plantio demonstrativo, né, a gente não vai utilizar toda a sementeira, né, a gente vai apenas para fins aí de demonstração mesmo, né? Então a gente vai encher aqui os recipientes, né, as células, né, que a gente chama da sementeira com o substrato, tá? Bom, estando aí com a nossa sementeira bem cheia, né, a gente vai pegar as sementes agora. O ideal é a gente estar fazendo aí o semeio, né, de 4 a 5 sementes por célula aí, né, da sementeira ou então por saquinho, tá? Bom, agora a gente está aqui com as nossas sementeiras preenchidas, né? O que a gente vai fazer agora é cobrir com uma leve camada aí de substrato, tá? Não precisa enterrar muito as sementes. A gente cobre apenas superficialmente, né? Porque a murta até que ela é uma semente pequena, não é uma semente muito grande, tá? Então não precisa abrir uma cova, um buraco muito grande no momento do plantio. Bom, e agora estão plantadas aí, então as nossas sementes, tá? Agora a gente vai fazer só uma plaquinha, né, com a indicação aí, a data de plantio. Então hoje é dia 8, né, de junho
Então a gente vai colocar aqui as plaquinhas, né, indicando a espécie aí e a data de plantio que a gente fez no dia 8, tá legal? Essas outras mudinhas aqui, elas também são de murta de cheiro, tá? Só que essas mudinhas aqui a gente plantou no vasinho, né? E a gente já plantou elas antes justamente para fazer a gravação desse vídeo. Então essas aqui elas foram plantadas no dia 28/4, né? Então hoje, dia 8, elas estão completando aí mais ou menos 45 dias que foram plantadas, né? E apesar da gente já ter alguns brotos, né? Dá pra gente ver aqui, ó, que muitas ainda estão começando a germinar agora, né? Então o prazo de germinação da murta de cheiro, né? O tempo médio que ela costuma levar para germinar varia aí de 45 até 60 dias, né? Dependendo muito da região do Brasil que você está, da época do ano aí que você está fazendo esse plantio, né? Uma informação muito importante aí que as pessoas muitas vezes não passam, né? É que a temperatura ambiente ela influencia muito aí no resultado de germinação e também no desenvolvimento das plantas, né? Então o ideal é a gente estar fazendo a germinação sempre que possível, né? Sempre fazendo plantio sempre que possível na época quente do ano, né? Para a gente ter uma germinação mais rápida e mais efetiva. Se você estiver fazendo plantio no inverno, numa época de temperatura muito baixa, o ideal é que você esteja utilizando aí uma estufa, né? Mesmo que seja improvisada. Muita gente utiliza uma caixa plástica transparente, formas de bolo, ou então a gente pode estar cobrindo o recipiente de plantio com aquele plástico filme, né, que a gente utiliza na cozinha mesmo, né, apenas fazendo alguns furinhos ali para entrar o oxigênio, justamente para a gente tentar manter a temperatura um pouco mais alta e conseguir um resultado melhor de germinação, tá legal? Bom, e agora como que a gente sabe, né, como que a gente faz o cálculo então de quantas sementes, quantas mudas aí a gente vai precisar para estar formando a nossa cerca viva, né? Então como vocês viram, né, a gente utiliza uma média aí de 4 a 5 sementes para formar uma muda de murta, né? Porque nem todas as sementes germinam. Isso é um processo natural aí que ocorre com qualquer espécie, né? Qualquer época do ano que você for coletar, a natureza ela tem, né, o seu jeito aí próprio de trabalhar. E então a gente utiliza 4 a 5 sementes para formar uma muda, né? E no local definitivo, né, com as mudas já crescidas, já formadas, a gente vai plantar uma muda a cada 40 centímetros de distância, né? Às vezes o pessoal fala aí uma muda a cada 1 metro, uma muda a cada 50 centímetros, porém essa não é uma distância boa, não é uma distância recomendada, porque vai ficar muito defeito, né? Vão ficar muitos buracos aí na sua cerca viva e ela também vai demorar muito para fechar, para formar. Então a melhor distância, a distância ideal é uma muda a cada 40 centímetros de distância, né? Então se a gente fizer uma conta aí rápida, né, ela vai acabar dando um número quebrado de 2,5 mudas por metro. Então como que a gente calcula, né? Então a gente pega primeiro o perímetro, né, do seu terreno, que é sempre o contorno, né? Muita gente pensa que a gente vai utilizar a área quadrada, né? Ah, eu tenho um terreno de 500 metros, eu queria fazer uma cerca viva, eu tenho um terreno de 1000 metros. A gente não utiliza a área do terreno, sempre, né, o comprimento ali, o perímetro, né? Então se você tem 50 metros de frente de terreno, você vai fazer uma cerca viva só na frente, então vai ser uma cerca viva de 50 metros. Se você tem 50 metros de frente, 25 de um lado e 25 do outro, né? Então somando, você vai ter aí 100 metros de cerca viva para estar formando. Se você for fazer os 4 lados do terreno, né? Então 50 da frente, 50 do fundo e 25 de cada lado, então você vai ter aí 150 metros aí de cerca para estar formando. Então a gente utiliza sempre o perímetro do terreno, tá bom? Não a área quadrada. E a gente vai pegar esse perímetro, né, esse comprimento que a gente tem aí para fazer de cerca viva, e a gente vai multiplicar ele por 2,5, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma cerca viva de 50 metros lineares, né? Então, vezes 2,5, a gente vai precisar de 125 mudas de murta de cheiro. Se a gente fizer aquela média, né, de 4 a 5 sementes por muda, que é o ideal, então a gente vai ter um resultado de 500, né, ou então de 500 a 650 sementes
para estar fazendo aí essas mudas, né, e preenchendo esse espaço aí de 50 metros lineares, né? Se a gente for fazer uma cerca viva de 100 metros, a gente vai precisar de 250 mudas e consequentemente de 1.000 a 1.200 sementes aí para estar fazendo esse perímetro, né? E assim vai. Então a gente multiplica o perímetro do terreno, né, o comprimento ali que a gente achou, por 2,5. A gente vai encontrar a quantidade de mudas que a gente vai precisar. Encontrando a quantidade de mudas, a gente multiplica esse número por 4 ou por 5 e a gente vai ter aí uma média, né, uma margem de erro de quantas sementes aí a gente vai precisar, tá legal? Então esse é o cálculo aí que a gente faz para saber quantas sementes e quantas mudas a gente vai utilizar para estar formando a nossa cerca viva, tá legal? Agora, a respeito da altura ideal, né, do momento ideal para a gente estar fazendo a poda da nossa cerca viva, é sempre recomendado que a gente faça a primeira poda, né, na metade da altura que a gente deseja ter a nossa cerca, né? Então, aí um exemplo, né? Se a gente quer ter uma cerca viva com 2 metros de altura, assim que essas mudas atingirem 1,20 m, 1,10 m, a gente deve podar elas, né, deixando elas com 1 metro. Quando elas atingirem 1,5 m, a gente faz uma segunda poda aí com 1,20 m. Quando elas atingirem 1,80 m, a gente faz uma terceira poda, deixando elas aí com 1,5 m, né? E quando ela atingir 2 metros de altura, a gente passa a podar constantemente, né, nessa altura, para deixar ela nesse nível, né? Esse é o processo ideal, justamente porque a planta ela tende a dar rebrotes, né, novos galhos ali, aonde a gente faz a poda, né? E o que acontece muitas vezes é que as pessoas elas deixam para fazer a poda quando a árvore já atinge aquela altura ideal, né? Então espera crescer até 2 metros para estar fazendo a primeira poda. E isso gera muitos defeitos, gera muitos buracos na sua cerca viva, né? Porque na parte de baixo da planta, né, onde ela não pega tanta luz, os galhos tendem a não brotar, não desenvolver, e aí vão ficando, né, aqueles defeitos e aqueles buracos, né? E a tendência da planta é sempre ela rebrotar a partir aí dos 2 metros de altura, né, que foi aonde você fez a poda. Então, fazendo a poda antes, né, faz com que ela rebrote em alturas menores, né, e ela vai enchendo aí com um pouco mais de vigor ali, né, brotando de uma forma mais cheia ali, evitando esses defeitos na sua cerca viva, tá legal? Lembrando então que as sementes que a gente utilizou nesse vídeo, né, são fornecidas aí pela Plante Pássaros. Vocês encontram aqui nos links que estão na descrição do vídeo, né? São todas aí a pronta entrega, né, para todo o Brasil, tá legal? Essas aqui então elas já estão plantadas, né? E aí para a gente poder estar publicando esse vídeo, a gente vai estar postando o resultado dessa germinação aqui lá na nossa página no Instagram, tá legal? Então vocês acompanham esse resultado por lá também. E essa foi a nossa espécie de hoje. Se você puder, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal para você não perder os nossos próximos vídeos das nossas outras espécies. Até mais!